Jornal da TV Onix. Oferecimento: cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Combate às enchentes. Justiça Federal determina que a empresa Rumo faça obra em passagem sobre o rio Monjolinho. Cidade Iraci terá testagem em massa contra a Covid. Secretário de Saúde detalha a estratégia. São Carlos abre mais 2 postos de vacinação contra a Covid para reduzir as filas. Câmara vota hoje projeto da Prefeitura de refinanciamento de dívidas de contribuintes. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix. Em meio minuto. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Açúcar Cristal União, apenas R$ 13,90. Batata de primeira, R$ 1,45. Nescau, 730 gramas, R$ 9,45. Capa do colchão mole Frigoi, R$ 27,90. Cebola no Saviganhe, só R$ 1,98. Com o Savenhago você pode contar. Olá. A Justiça Federal de São Carlos determinou que a empresa Rumo Logística, responsável pela linha férrea que corta a cidade, faça a obra de alargamento da passagem do rio Monjolinho, na região do Shopping Iguatemi. Para o Ministério Público, o local contribui com as enchentes em São Carlos. Mas a empresa não entende dessa forma. A Justiça Federal em São Carlos determinou que a Rumo Malha Paulista faça obras necessárias para a readequação da passagem da ferrovia sobre o córrego Monjolinho. O estreitamento da galeria, que seria uma das causas da baixa vazão de água no trecho, causando alagamentos em dias de chuva forte na cidade. Na decisão, a Justiça determinou que a empresa apresente em 30 dias um projeto para adequação e ampliação da vazão da travessia da linha férrea sobre o córrego Monjolinho, tomando por base um projeto já desenvolvido pela Prefeitura de São Carlos. A empresa ainda deverá apresentar comprovantes de autorização de órgãos e iniciar de forma imediata as obras após as chancelas de órgãos fiscalizatórios e ambientais. Segundo o Ministério Público Federal, a concessionária chegou a reconhecer que a galeria não é suficiente para suportar o volume de chuvas, mas disse não haver obrigação contratual que a responsabilize pela obra. A Prefeitura de São Carlos, por sua vez, deverá executar o projeto que desenvolveu para a área, no que se refere às melhorias a montante e jusante da travessia, fora da faixa de domínio ferroviário, afirmou a Procuradoria. Há pelo menos 20 anos, os moradores de São Carlos são afetados pelas enchentes. Uma galeria antiga sob a linha férrea causaria a cheia na região da Rotatória do Cristo, região oeste da cidade. O Ministério Público Federal acompanha o caso desde 2017 e chegou a tentar o acordo com a concessionária. Sem consenso, o órgão iniciou então uma ação civil pública em maio do ano passado. Há muito tempo atrás, os trens também não eram dessa forma, né? E a Secretaria de Agricultura de São Carlos recuperou a ponte que passa sobre o rio Quilombo, em Santa Eudóxia, e liga o distrito ao município de Descalvado. Houve a troca das pranchas e toras de madeira. O investimento foi de R$ 25 mil, com recursos de emenda parlamentar destinada pelo vereador Moisés Lazzarini. O secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, informou que a ponte já foi liberada. Porém, esta semana serão colocadas as guardas laterais. Também será feito o reforço da sinalização e o início da manutenção da estrada. Fiscalização de trânsito até às 6 da tarde em São Carlos.
Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta terça-feira. Na rua Miguel Petroni, sentido bairro Rodovia, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Na Avenida João de Guzzi, com a Marcos Vinícius de Moraes, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Francisco Pereira Lopes, sentido Shopping USP, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Acidente ontem à noite na estrada que liga São Carlos a Ribeirão Preto. Um jovem de 22 anos ficou ferido. Um jovem de 22 anos sofreu ferimentos leves após perder o controle do carro que dirigia e capotar na rodovia Professor Luiz Augusto de Oliveira. O acidente ocorreu na noite de ontem, segunda-feira. Conforme apurado no local, o condutor do Palio realizava uma ultrapassagem e, ao perceber que um veículo vinha no sentido oposto, freou bruscamente, perdendo o controle e capotando em seguida, caindo em uma valeta de água. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou atendimento ao motorista, que sofreu escoriações leves e recusou ser encaminhado ao hospital. Hoje é dia de sessão da Câmara Municipal de São Carlos e um dos projetos que serão analisados é o que se refere a refinanciamento de dívidas de contribuintes com a Prefeitura de São Carlos. É o chamado Refis. Pela proposta, o contribuinte que tiver créditos tributários ou não em dívida ativa ou inativa pode saldar pagando à vista, e aí teria desconto de 100% de juros e mora, ou pode fazer o pagamento parcelado, mas nesse caso os descontos são maiores para quem for parcelar num menor número de vezes, e o desconto é menor quando o número de parcelas for maior. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara apresentou emenda propondo o parcelamento em até 24 vezes. A proposta da Prefeitura é de, no máximo, 12 vezes. O projeto deve ser aprovado, já que em fevereiro o vereador Robertinho Mori já pedia um programa de refinanciamento de dívidas, por entender que a pandemia já tinha causado uma perda de renda acentuada em boa parte dos contribuintes. A sessão da Câmara começa às 15h. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, começou a testagem em massa da Covid na região do Cidade de Araci. Voltamos já. Quinta, 19h, programa do Ferreira ao vivo. Se liga na TV Onix. O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Açúcar Cristal União, apenas R$13,90. Batata de primeira, R$1,45. Nescau, 730 gramas, R$9,45. Capa do colchão mole Frigoi, R$27,90. Cebola no Savigan, só R$1,98. Com o Savenhago você pode contar. Todo ambiente deve ser desfrutado ao máximo. Na Conceito Store, você encontrará soluções que caberão em seu projeto de vida, como móveis, objetos, planejados, madeira ecológica para a área externa, com design, qualidade e praticidade. Visite nosso showroom com flexibilidade de horários através de agendamento. Conceito Store em São Carlos, Rua Miguel Petroni, número 2426. Telefone 3419-2090. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores.
Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$150. Testar é cuidar. DNA Consult. Os Estados Unidos devem definir essa semana a doação de 3 milhões de doses da vacina da Janssen para o Brasil. No total, o país receberia 4,5 milhões deste imunizante. A quantidade de doses da vacina da Janssen a serem recebidas pelo Brasil nesta semana deve chegar a 4,5 milhões. A CNN Brasil apurou que, além da antecipação de 1,5 milhão de doses, que chegarão hoje, terça-feira, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vindas diretamente da empresa, o Ministério da Saúde está finalizando tratativas para receber uma doação de 3 milhões de doses dos Estados Unidos para os próximos dias. Nem a pasta e nem a empresa explicaram o porquê das trocas nas demandas. Até a semana passada, a antecipação da empresa seria de 3 milhões de doses e a doação americana seria de 1,5 milhão. Fontes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ouvidas pela CNN, dão conta de que as agências brasileira e americana estiveram em contato nos últimos dias para ter a certeza de que o lote enviado ao Brasil não seria parte das 60 milhões de doses que precisaram ser descartadas por conta de uma suposta contaminação. As duas agências, depois de uma série de conversas, conseguiram garantir a segurança, a eficácia e a qualidade das doses que serão entregues. Quando o acordo de compra foi fechado pelo Ministério da Saúde com a Janssen, a empresa disse que não conseguiria mais enviar os 38 milhões de doses ainda no primeiro semestre, mas sim entre outubro e dezembro de 2021. Sendo assim, a pasta vem tentando há semanas negociar a antecipação de parte deste quantitativo. A primeira foi de 10 milhões, a segunda de 3, agora o número caiu para 1,5 milhão de doses. Bom, e em São Carlos, a partir de hoje, 2 novos postos estão atendendo a população na demanda por vacinas da Covid. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a partir de hoje, terça-feira, mais 2 unidades de saúde vão realizar a imunização contra a Covid-19 no município, totalizando 7 unidades fixas. Além das unidades básicas de saúde do Cidade Araci, Azuville, Redenção, Santa Felícia e Vila São José, a UBS do Marista Lafagá e a USF do Arnold Melo Santa Angelina vão aplicar a vacina contra o novo coronavírus. As unidades atendem de segunda a sexta, das 9 da manhã às 3 da tarde. Nas unidades fixas do Cidade Araci, Santa Felícia, Azuville, Redenção, Vila São José, Maristela Fagá e na USF do Arnold Melo Santa Angelina vão ser aplicadas vacinas em pessoas com 50 anos ou mais, sem comorbidades e nos profissionais da educação com 18 anos ou mais. Já as unidades do Cidade Araci e Santa Felícia, além de vacinar pessoas com 50 anos ou mais e profissionais da educação, também vão atender gestantes e puérperas, com ou sem comorbidades e aplicar a segunda dose da Coronavac. São Carlos também disponibiliza 2 postos volantes com sistema drive-thru localizados na FESC da Vila Neri e no Luizão da Vila Prado. O horário de vacinação é das 9 da manhã à 1 da tarde. Nestes locais, somente serão vacinadas pessoas com deficiência permanente, com 18 anos ou mais, profissionais de saúde, motoristas e cobradores do transporte coletivo, idosos que ainda não foram vacinados e as pessoas que devem tomar a segunda dose da AstraZeneca. Nos postos com sistema drive-thru não serão mais vacinadas pessoas com 50 anos ou mais.
Os números da pandemia. Vamos agora atualizar os dados divulgados pelas prefeituras municipais, começando por São Carlos, confirmados até esta terça-feira, 21.755 casos do novo coronavírus. 101 pessoas internadas na cidade. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid continua muito alta, 97,73%. São Carlos confirma até hoje 411 óbitos. Vamos agora a números da cidade de Ibaté. Até esta terça-feira, a confirmação é para 3.440 casos positivos do coronavírus. 25 pessoas estão em domicílio, mas já infectadas. 13 pessoas estão internadas, 58 aguardam resultado. Número de óbitos em Ibaté é de 88. Em Araraquara, também números confirmados para a Prefeitura. Lembramos que Araraquara está em lockdown. 28 novos casos confirmados ontem. O total agora vai para 24.569 na cidade. 96 pessoas estão em UTI, que são de Araraquara, 47 de outras cidades. Morreram 2 pessoas ontem em Araraquara pela Covid. O total de óbitos na cidade agora é de 493. E começou ontem a testagem em massa no bairro Cidade Araci. Segundo dados da Prefeitura, este é o local que apresenta maior índice de contaminação da Covid-19 em São Carlos. Por isso, esta estratégia para tentar barrar o contágio. O secretário de Saúde, Marcos Palermo, explica como vai funcionar. As testagens no Cidade Araci, ela compõe as unidades de saúde da família. Nós temos lá, montamos 7 equipes para dimensionar esse trabalho, focado na testagem, sabendo da importância da testagem. Serão feitas nas 5 unidades de saúde da família, começará hoje às 1h da tarde. A nossa expectativa é que haja adesão, que as pessoas possam ir espontaneamente aos locais para fazer a testagem, um teste antígeno, um teste que tem o IgG e o IgM, que permite a nós termos a dinâmica da taxa de contaminação daquele bairro, já que os índices de contaminação e distanciamento social naquela região são muito altas, Então os testes nos permitem o monitoramento dessas pessoas para que a gente possa aplicar o protocolo de segurança de combate à pandemia. Criança a partir de 2 anos e todos os adultos, principalmente os assintomáticos, São pessoas que têm o vírus, passam o vírus, são vetores, mas não sabem que têm os vírus. Então a importância dos testes é exatamente essa dinâmica, que as pessoas se testem, que elas se protejam, criem um isolamento social, até que estabilize a contaminação da doença, para que a gente possa monitorar e conter a contaminação no bairro, que é muito alto. As pessoas que ainda não foram vacinadas têm por obrigação, por responsabilidade de saber o seu estado de saúde, principalmente na questão do contágio do SARS-CoV-2, do Covid-19, para que a gente possa evitar que essas pessoas transmitam a pessoas com comorbidades, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e proteger essas pessoas para que isso não ocorra, diminua a taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI, que em toda a região está saturado. Testagem, respeito às medidas dos protocolos, medidas de higiene, uso de máscara e vacinas. Esse é o conjunto de ações que vai melhorar os índices de contaminação. Vacinas em São Carlos já foram aplicadas mais de 130 mil doses. 45.250 doses recebidas pela cidade. Dados divulgados pela Prefeitura de São Carlos apontam que quase 37 mil pessoas já completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 na cidade. Ao todo, 129.240 foram aplicadas até o momento. Segundo o Vacinômetro, o grupo de idosos acima de 60 anos concentra o maior número de pessoas completamente vacinadas, seguida dos profissionais de saúde, primeiro grupo imunizado, e da educação. Até o momento, foram 145.250 doses recebidas pela cidade e 129.240 doses aplicadas entre primeira e segunda. Números que colocam o município na posição de 269 no ranking estadual de vacinação. Os outros mais de 16 mil imunizantes em estoque estão sendo aplicados em pessoas acima de 50 anos. O vacinômetro atualizado nesta segunda-feira mostra
Amostra. Trabalhadores da saúde com 19.772 doses, idosos com 68.836 doses, trabalhadores da educação com 6.472, comorbidades 15.222, pessoas com deficiência 555, motorista e cobrador de ônibus coletivo 239, indígenas 2, aeroviários 1.322 e a população geral com 50 anos ou mais, gestantes e puérperas 16.819. Muitas pessoas que contraíram a Covid tinham, antes de serem contaminadas, uma rotina de exercícios intensa e, após se recuperarem, querem retornar com essa atividade. Mas são necessários cuidados, como nós vamos saber agora com o cardiologista Yuri Brasil, que participa do Jornal da TV Onix. Doutor Yuri, bom dia, obrigado por participar mais uma vez do Jornal da TV Onix. Quais cuidados a pessoa deve ter antes de retornar com uma atividade física intensa e depois de ser contaminado? Bom dia, Ney. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo espaço. É importante a gente sempre salientar que os pacientes que foram contaminados pelo vírus, né, que causa a Covid-19, após a recuperação, devem sempre procurar um cardiologista para poder avaliar se houve alguma sequela cardíaca, mesmo os pacientes que tiveram poucos sintomas ou até mesmo os assintomáticos que não necessitaram de nem mesmo internação hospitalar, devem sempre passar por uma consulta médica e a posteriori também uma orientação pelo educador físico. Doutor Yuri, que tipo de prejuízo o organismo pode ter causado pela Covid? Especificamente os cardíacos, né, que participam bastante quando se fala em termos de atividade física. Sim, de uma maneira geral, o vírus ele pode causar uma inflamação do músculo cardíaco, que é conhecida como a miocardite, e essa inflamação pode levar a quadros de insuficiência cardíaca. Esse quadro é conhecido pela falência do músculo cardíaco. Então, isso pode ocorrer mesmo em pacientes que já tinham essa doença pré-estabelecida, quanto em pacientes mais jovens que nunca tinham tido o diagnóstico de doença cardiológica e após a infecção desenvolveram essa nova doença. Que tipos de exame podem detectar se há algum problema efetivo no músculo cardíaco nessa etapa pós-Covid, doutor Yuri? Nós podemos lançar mão de alguns exames cardiológicos, como o eletrocardiograma, que é uma ferramenta que nós utilizamos bastante. Nós temos também o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, para nós analisarmos a parte estrutural, as válvulas, as paredes do coração. E mais recentemente agora nós também temos o exame que é a ressonância cardíaca, que também mostra a parte estrutural cardíaca, mas com uma certa eficácia, né? Além disso, nós também temos o exame chamado Holter de 24 horas, que pode nos mostrar se o paciente desenvolveu algum tipo de arritmia pós-infecção pela Covid-19, porque são quadros que podem acontecer em até 40% dos casos. Doutor Yuri, isso se tornou até alvo de polêmica, mas as pessoas que têm um histórico de atividade física um pouco mais intensa, chegando até no nível de atletas, podem ter uma facilidade maior para se recuperarem da Covid, ou nesse pós-Covid tem uma condição melhor do que as outras pessoas? Muito bom. O que nós sabemos é que os pacientes que têm o histórico de praticar atividade física, eles podem ter um certo grau de proteção à infecção pela Covid-19, mas isso, em hipótese alguma, quer dizer que ele não pode desenvolver a forma grave. Né? Então, a gente vê pacientes que praticavam atividade física, não tinham nenhuma comorbidade, desenvolveram a forma grave e muitos evoluíram até a óbito. Então, é um fator protetor, sim, mas não nos justifica deixar de usar máscara, higienizar as mãos, né, tomar vacina por conta apenas de ser um praticante de atividade física ou de esporte. Lembrando que a atividade física, ela sempre exige mais do coração, exige mais do músculo cardíaco, porque o organismo precisa se oxigenar. É isso, doutor Yuri? Exatamente. Quando nós submetemos o nosso organismo a um estresse físico, nós temos algumas respostas hemodinâmicas que são comuns no coração fisiológico, no coração normal, como aumento da frequência do coração, como aumento da pressão arterial. Isso é o esperado por um coração que esteja estruturalmente normal e preparado para aquela atividade física.
É claro que isso também vai da recomendação do preparador físico, mas que atividades são mais indicadas nesse pós-pandemia? Ou na pessoa que se recuperou da pandemia? Bom, o que nós temos é o seguinte, os pacientes, a nossa orientação geral, os pacientes que tiveram casos assintomáticos, eles devem aguardar 14 dias para voltar, após o exame positivo de Covid. Os pacientes que tiveram forma discreta a moderada e tiveram sintomas, são os mesmos 14 dias, porém após o término dos sintomas. Já os pacientes que tiveram a doença mais grave, deve-se avaliar se houve a inflamação do coração, né, com miocardite ou não, para chegarmos a um consenso. De uma maneira geral, é importante que se houve infecção pela Covid-19, pelo vírus causador da Covid-19, deve sempre se passar pelo cardiologista e por um educador físico, para aí sim sabermos e discutirmos a melhor possibilidade e a individualização de cada paciente. Dr. Yudi Brasil, obrigado pela sua participação e uma boa terça-feira. Eu que agradeço, ótima terça. Confira agora a previsão do tempo para a região. Veja agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta terça-feira. Sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. Em São Carlos, mínima de 14 graus e máxima de 24. Em Ibaté, mínima de 12 graus e máxima de 22. E em Araraquara, mínima de 15 graus e máxima de 25. Uma usina de Ibaté foi multada após incêndio que atingiu um canavial. Uma usina foi multada em R$173 mil após o incêndio em uma área de cultivo de cana-de-açúcar em Ibaté no último sábado. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, foi constatado que a empresa não havia tomado as medidas necessárias de prevenção e combate. Esporte. Ontem foi realizado o Conselho Técnico do Campeonato Paulista Sub-20, competição que terá início no dia 5 de agosto e término no dia 22 de dezembro. Participaram 54 clubes que serão divididos na primeira fase em 9 grupos com 6 equipes. Grêmio São Carlense confirmou a sua participação, o São Carlos não estará nessa competição. Na Bzinha, que é o Sub-23, definidos os grupos. Tanto São Carlos como o Grêmio São Carlense estão no grupo 3 na primeira fase. Jornal da TV Onix fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Uma ótima terça-feira e até lá.